Bem-vindo ao podcast Real Vida Seguros. Neste espaço trazemos especialistas que explicam de forma simples e sem segurez porque é que os seguros fazem diferença na vida de todos nós. Falamos de proteção, de escolhas do dia-a-dia e da importância de garantir segurança para o futuro. Sempre com exemplos reais e conversas acessíveis. Queremos ajudá-lo a perceber melhor o papel dos seguros na sua vida, no da sua família e no seu negócio. No podcast de hoje vamos falar com a AdvanceCare, que é uma plataforma portuguesa de gestão de seguros e planos de saúde. Tiago Felgueira é diretor de produto na AdvanceCare, com um historial comprovado de setor segurador, de cuidados de saúde, responsável pelas áreas de produto, parametrização, tele-underwriting, reporting e produção. Trabalha nesta área há 24 anos, sempre na AdvanceCare. Bom dia, Tiago. Bem-vindo. Obrigada por ter aceito vir até aqui ao podcast Real Vida Seguros. Bom dia, Inês. Obrigado pelo convite. Antes de mais, se calhar explicar aqui um bocadinho a AdvanceCare, o que são, o que fazem e também explicar esta ligação de longa data com a Real Vida Seguros. Então, a AdvanceCare nasceu em 98, através de uma joint venture entre várias seguradoras nacionais e internacionais, para lançar em Portugal o seguro de saúde no sistema Managed Care, ou seja, com acesso a redes convencionadas. Até à data eram só seguros de reembolso, as pessoas utilizavam, escolhiam o médico onde queriam ir, pagavam tudo e enviavam para reembolso. A partir de 98 o mercado começou a mudar e transpusemos para Portugal aquilo que já acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, em que as seguradoras têm hospitais e médicos já são convencionados, com preços mais baixos, e o cliente só paga a parte do seu copagamento. Portanto, foi assim que nasceu a AdvanceCare. Nós fazemos toda a gestão no pós-venda, portanto, do que é a relação com o sinistro ou com a despesa de saúde do cliente, e é assim que nós nascemos. Portanto, os nossos acionistas foram mudando ao longo dos anos. A Real Vida está connosco pelo menos há 10 anos e a relação é essa mesmo, portanto. Mas aqui, como é que podemos fazer a distinção da AdvanceCare em relação às demais? Então, a AdvanceCare, primeiro, há um know-how clínico, que é muito importante neste ramo de seguradores, é muito específico. Começa logo por ser específico em relação aos outros ramos. Muitas vezes há uma dificuldade por parte das pessoas perceberem porque é que a saúde é tão diferente dos restantes ramos de saúde, dos restantes ramos seguradores. O primeiro é a frequência. Para nós termos a noção, cada pessoa que tem um seguro de saúde utiliza 5 vezes por ano. Portanto, são 500% de frequência. É muito contacto com o cliente. As pessoas compram o seguro para utilizar. Ninguém comprou o seguro automóvel para ir bater com o carro no dia a seguir, não é? Não faria muito sentido para todos nós. Na saúde, não. Portanto, na saúde as pessoas compram porque vão utilizar e vão recorrer a esses serviços. Há um consumo direto. E esse consumo direto implica que haja um know-how clínico que é muito importante, e muitas vezes as seguradoras, quando não são especialistas, são seguradoras generalistas, é difícil ter esse know-how, e a AdvanceCare permite-lhes ter esse conhecimento, além da questão das plataformas, que são plataformas muito específicas para a gestão do seguro de saúde. A inovação, nós podemos muitas vezes achar que Portugal não é um país assim tão avançado, mas na realidade é muito avançado, em especial no seguro de saúde. A Península Ibérica, na Europa, são os dois são os seguros mais avançados de toda a Europa. Okay. Bastante. Há muitos países na Europa, países ricos, que não têm sequer um sistema Managed Care, ou seja, o cliente, quando vai a um hospital, o momento de elegibilidade da validação se aquele cliente é segurado ou não e quanto é que vai pagar é tudo ainda feito por telefone. Portanto, estamos a falar de uma realidade da AdvanceCare há cerca de 15 anos atrás, no mínimo. E estamos a falar em muitos países, não é um ou dois. E Portugal é muito avançado, portanto, isso é uma componente de sistemas. E muito mais ainda, por exemplo, do que Espanha, onde Espanha não é normal o cliente pagar o copagamento por uma incapacidade tecnológica de fazerem essa validação histórica. O copagamento é pago posteriormente com o prémio do seguro mensal. Portanto, é um grande avanço tecnológico que nós temos,
Além disso, implica que haja constantes, porque o nosso foco é o cliente, nós estamos num mercado muito concorrencial, não é? E todos os anos temos que estar a gerar inovação para ter sempre foco e retenção dos clientes. Portanto, esse é o nosso propósito. E no entender do Tiago, acha que os seguros de saúde vão continuar a crescer em Portugal? Sim, nós hoje já estamos com cerca de 40%. Portanto, há cerca de 4 milhões de pessoas seguradas em Portugal, num país com 10 milhões, assim, números redondos. São cerca de 50% segmento corporate, 50% de retalho. Ele vai continuar a crescer. E porquê? Vai continuar a crescer. Nós temos assistido, ele tem tido a ter um crescimento. Com a pandemia existiu uma aceleração desse crescimento, até porque as pessoas começaram a ter uma preocupação cada vez maior com a saúde. E nós vemos isto nos vários estudos que são feitos, do chamado Fringe Benefit. A seguir ao salário é o seguro de saúde que é valorizado na contratação. Portanto, ele vai continuar a crescer. O segmento que nós temos visto com maior crescimento é as PMEs. Portanto, até determinada altura o corporate estava muito assente em grandes empresas, médias grandes empresas, e agora há cada vez mais uma maior penetração dos seguros nas pequenas e microempresas. E ele tem crescido muito, com taxas a 2 dígitos. Portanto, há espaço ainda de crescimento. Pela valorização, que falou. Sim. A maior parte dos portugueses usa estes serviços para evitar filas de espera nas consultas, para, no caso de ter um problema grave, também ter a garantia de internamento. Como é que a Advance Care vai continuar também a dar resposta a este crescimento que também falou? Então, aquilo que os consumidores procuram quando compram um seguro de saúde, pelo menos nos vários estudos que nós fazemos, aquilo que indicam são sempre 3 componentes. Uma primeira é o internamento e a cirurgia, portanto estamos a falar aqui do risco real, em que ninguém compra por estar a pensar e ser internado no dia a seguir. Claro. A maior parte das pessoas não gosta de fazer o internamento. Portanto, esse é o risco segurador. E depois tem toda a componente de consumo. São as consultas e a medicina dentária, porque na realidade é aquilo que o SNS não serve. Supostamente existe, mas se conseguirem encontrar médicos dentistas no SNS vai ser difícil. As consultas, há uma questão de acessibilidade. Os tempos de espera são longos e permite o seguro de saúde que as pessoas tenham a consulta muito mais rápido que têm no SNS. Esse é um facto. E essa é uma das razões que leva as pessoas a adquirir seguros de saúde. Principalmente consultas com um especialista determinado. Nós temos visto um crescimento enquanto antes as pessoas iam primeiro, eu acho que isso é algo que vai ter que mudar a prazo até para a sustentabilidade do sistema como um todo. Enquanto antes as pessoas primeiro iam um clínico geral em que fazia a primeira triagem e tentava resolver o problema e só depois é que havia um encaminhamento, nós hoje estamos num contexto de sociedade, e isto não acontece só com a saúde, acontece quase com tudo, em que nós queremos o especialista. Portanto, nós já não queremos ouvir alguém nos aconselhe, nós já sabemos tudo e há cada vez uma maior procura pelas especialidades, o que isto depois cria um problema entre a procura e a oferta. Portanto, acho que a mesma racionalidade para o sistema, alguma coisa tem que ser feita a prazo. Sim, ou seja, a pessoa já determina, ou por uma pesquisa, já sabe qual é a especialidade. Tendo em conta aqui também esta parte da internet, da parte digital, os serviços digitais podem ajudar os clientes a gerir melhor a sua saúde ou pode prejudicar? Eu acho que se os serviços forem na realidade feitos para a saúde, podem ajudar bastante. E até por uma questão de sustentabilidade do serviço, até porque os recursos são finitos, os médicos são finitos, não é? E cada vez a procura é maior. Se nós, no passado, esperávamos um mês com algum problema de saúde para ir ao médico, hoje isso não acontece. A pessoa está doente, quer ter um médico, quer ter uma opinião o mais rapidamente possível. Portanto, e os serviços, a digitalização da saúde vai ajudar bastante. Até porque se nós olharmos, e nós estamos hoje num contexto em que ouvimos o Ministro da Saúde dizer que as urgências vão estar sobrelotadas por causa de uma gripe, não é? E este é um tema importante.
o que nós olhamos, quando nós olhamos para os dados do SNS, onde tem a triagem de Manchester, as pessoas que recorrem aos serviços de urgência, cerca de 70% das pessoas que recorrem ao serviço de urgência são casos não urgentes. Portanto, nós vamos ao serviço de urgência porque temos alguma coisa e queremos ser atendidos no imediato e não queremos estar à espera 1 mês ou 2 meses por essa consulta. E a digitalização, por exemplo, a telemedicina, permite resolver essa necessidade do cliente sem estar a entupir os serviços de urgência, em que a pessoa consegue falar com o médico, tem em menos de 2 horas, 1h30, comodamente, sem ter que se deslocar a lado nenhum, fala com o médico, tem a sua consulta, tem a prescrição, caso seja necessário, e caso o médico entenda que não consegue resolver a questão no online, reencaminha para o físico. Exato, não precisamos de recorrer e ocupar mais um lugar nas urgências, certo, porque conseguimos fazer dessa forma, ou seja, simplificamos um bocadinho esta questão que nos acaba por afetar a todos, mas principalmente aos que mais precisam. E nestas consultas médicas, acha que ajuda os clientes na prevenção e literacia em saúde? Sim, acho que é um caminho. O caminho tem que nós passamos, os seguros de saúde tiveram a ser muito focados no pagamento e no financiamento da doença. Ainda hoje eles chamam seguros de doença e não de saúde. E cada vez mais vão ter que estar focados naquilo que é a prevenção. E o digital vai ajudar bastante nisso, na prevenção. Por um lado, tira barreiras de acessibilidade. Por outro lado, ao eliminar essas barreiras, também faz com que a pessoa consiga aceder mais facilmente àquilo que é um serviço de saúde e resolver as suas preocupações. Muitas vezes a pessoa apenas precisa de uma prescrição. Um exemplo é a renovação de receituário. Não tenho que ir ao médico fisicamente, marcar uma consulta, fazer a renovação de receituário. Eu posso utilizar a medicina online para o fazer. Processo bastante simples. Sim, e há pessoas que têm periodicamente que sim, ter essa prescrição, sim, e é muito mais fácil do que estarem sempre a marcar uma consulta, sim, e ocupar, entre aspas, essa consulta presencial, nesse sentido. Sim. E a pandemia veio eliminar muitas dessas barreiras. Se até à pandemia o consumidor e o médico, portanto, a procura e a oferta viam com muita desconfiança aquilo que era o digital. Exatamente. A pandemia, e os nossos dados mostram isso, a pandemia veio eliminar essa barreira, porque a partir de determinado momento deixou de ser possível fazer fisicamente, não é? Apenas situações urgentes, realmente urgentes. E as pessoas começaram a virar-se para a telemedicina, tanto a procura como a oferta, foi a solução que tiveram, foi a telemedicina. E nós houve ali um determinado momento, em 2021, em que nós ficámos com dúvidas se será, pós a pandemia, o regresso ao normal, porque houve muitas coisas que se digitalizou e que depois voltaram atrás com o regresso à normalidade. E aquilo que nós temos assistindo todos os anos não está a acontecer. As pessoas começaram a adotar, gostaram da experiência, perceberam as mais-valias. Perceberam que é cómodo. É cómodo, resolve o problema que a pessoa tem, e esse é um ponto importante. Acima de tudo, o exemplo da telemedicina é importante, até porque eu, se for uma urgência, eu vou àquela hora à urgência, eu sei quando é que vou, não sei quando é que sai. Certo. Na telemedicina, eu sei exatamente quando é que vou e quando é que vou sair. Porque eu vou marcar para a hora que é mais conveniente para mim. Não é? Eu posso marcar agora para uma consulta ao final do dia, porque é aquela hora que é mais conveniente. Portanto, e isso tudo veio ajudar no processo. E depois há a confiança do cliente. Não é? Utilizou, nós medimos o NPS e temos o NPS 88%, portanto é um número assim altíssimo. E assistimos todos os anos a um aumento da utilização e uma transferência da urgência para dentro do que é a telemedicina. Portanto, eu acho graça porque até a minha mãe me diz assim, então mas marcas uma teleconsulta, ela até é muito mais rápida a dar essa solução do que eu. E eu, pois é, temos sempre esta facilidade. Sim. Mas vocês também têm desenvolvido formas de melhorar esta experiência. Têm o denominado Symptom Checker. E qual é que é o papel na experiência de um cliente com este Symptom Checker? Sim, o Symptom Checker, nós fizemos o primeiro piloto dentro da pandemia, em 2020. Tentarmos perceber o Symptom Checker em termos práticos. O que faz é
um auxiliar de diagnóstico, triagem. Portanto, não é um médico a fazer, é um software com inteligência artificial que, de acordo com os sintomas e as perguntas que vai fazendo ao paciente, dá a probabilidade de ter uma determinada patologia. Aquilo que nós verificámos foi que nós já fazíamos isso. Todos nós, utilizadores, já fazíamos, íamos ao Google, colocávamos os nossos sintomas e no final ele diz-nos o que é que será. Normalmente estamos a morrer, não é? Portanto, e não é muito credível aquela informação que lá estava. Portanto, se o cliente já está a fazer isso, então devíamos dar uma solução ao cliente, pelo menos que tivesse qualidade e mais segurança. Portanto, nós estamos a utilizar um parceiro que é certificado por um terceiro, portanto é classe 2A pela Comunidade Europeia, porque há muitas soluções que chamam-se self-certification, portanto eles próprios são certificados por eles próprios, portanto isto é uma terceira parte, uma terceira entidade que faz a certificação, e o que faz é isso mesmo, portanto eu, consoante os meus sintomas, ele vai-me dizer qual é a probabilidade de eu ter uma determinada patologia. E consoante essa patologia vai-me dar uma indicação portanto, do que é que eu devo fazer, de acordo com as condições que eu tenho contratado e de acordo com os sintomas que eu tenho, o que é o melhor para esse cliente. E que benefícios é que trazem estes serviços para os mediadores? Os mediadores todos estes serviços que nós fazemos no âmbito do digital, eles têm dois objetivos. Um é melhorar a experiência do cliente. E tudo que é melhorar a experiência do cliente, estamos a trabalhar em retenção. O exemplo, o reembolso de despesas. O reembolso de despesas, em 2017, até 2017, era feito em papel. Agora é muito mais fácil. E o feito em papel, e eu recordo-me de ir a um mediador em 2018 com uma seguradora e ele dizia-me o importante agora, os clientes dizem-me que querem aquela seguradora que tem o reembolso digital. Eles não sabem quem é a seguradora, os clientes, mas é uma coisa completamente diferente. E voltando um pouco atrás, até 2017 enviava-se por correio o reembolso das despesas. Portanto, o tempo do correio, o tempo de nós processarmos a despesa e validarmos as condições e fazermos o pagamento, era sempre 2 semanas. Portanto, não havia aqui muito mais rápido que os correios fossem. E não era tão rápido e como também para a pessoa que se tinha que deslocar aos correios. Tinha que enviar o recibo dentro de um envelope, ir aos correios, enviar, aguardar, pronto, tudo isso, e a pessoa era sempre uma gestão de expectativas, também era um pouco diferente. E aquilo que nós propusemos em 2017, porque é que nós não tiramos uma fotografia e enviamos para nós numa app? E está feito. Portanto, acabamos com o papel, não é? Para a pessoa é uma desburocratização, palavra difícil, é muito mais cómodo e consegue saber em que estado é que está a sua despesa. E nessa altura nós achámos que só 20% dos clientes é que iria aderir. O que é certo é que hoje são 95%. 95%? 95%. É muito pouco já o papel que nós recebemos. E pagamos em 48 horas. Portanto, e o cliente sabe em que estado é que está. Portanto, o cliente submete, é informado, ainda nós estamos sempre a fazer melhorias na app, porque estamos sempre a adaptar-nos a coisas novas que são necessárias, não é? E vamos aprendendo também, melhorar a experiência do cliente. E ainda ao mês passado começámos a enviar, porque o cliente, mesmo em 48 horas, muitas vezes a pessoa está à espera que seja o já, não é? Que seja automático. Que seja automático. Algumas coisas podem ser, outras coisas podem não ser tão automático. Então começámos a enviar e-mails ao cliente a dizer em que ponto é que está. Recebemos, porque muitas vezes a pessoa submetia, mas ficava com receio. Será que isto entrou mesmo? Certo, então enviamos um e-mail a dizer está recebido, está em tratamento e já foi pago. Portanto, e isso foi uma grande alteração que nós fizemos no mercado. Havia muitas pessoas que ficavam desconfiadas. Será que não vai aumentar a fraude? A fraude vai existir sempre. O papel também já existia fraude. Portanto, nós temos a ter mecanismos de controlar essa fraude. E foi isso que nós fizemos. E de passar mais essa segurança ao cliente. Com tudo isto, as apps que hoje temos todos no telemóvel têm aqui um papel também fundamental como centro da experiência de serviço, funcionalidades, o processo de reembolsos. O que é que torna a app tão importante para quem tem um seguro de saúde? Porque é que é importante ter sempre a app com ela?
importante por várias razões. Uma primeira é o cartão. Nós na era digital, eu falo por mim, não tenho carteira, não uso carteira há bastante tempo. E tem sempre ali o número. E o número está sempre no dentro telemóvel. no telemóvel. Além disso, para quem tem filhos, filhos menores, ter que ter o meu cartão mais os meus filhos é mais dois ou três cartões dentro da carteira. Portanto, e ali na app, a qualquer momento, eu tenho acesso a essa informação. E mesmo se alguma coisa mude, imagens ou o que é que seja, está sempre atualizado. Portanto, o cartão é um ponto importante, até porque nós temos discutido muito a terminar até com os cartões físicos e muitas vezes dizem mas as pessoas com alguma idade já não pretendem. Nós temos muitas experiências com pessoas de alguma idade e não tem tema sequer. Contrariamente àquilo que se podia pensar, não há qualquer tema. Portanto, temos o tema do cartão, tem as próprias condições. Eu posso consultar o que é que o meu seguro garante e até saber o que é que eu já gastei de plafond. Portanto, também gera expectativas, no fundo. Gera expectativa. Tem a componente de eu poder pesquisar o médico ou o hospital que está contratado ou não está contratado com o meu seguro. Dá também o preço. Determinados médicos, por exemplo, as consultas, diz quanto é que é o encargo do cliente. Portanto, uma estimativa do que é o encargo do cliente. Também ajuda bastante o cliente a saber já, ter uma ideia de quanto é que vai gastar. E a gerir. Temos a questão do reembolso, temos a telemedicina, temos a informação de todos os consumos que são feitos pelo cliente. Aquilo que acontece na rede, o cliente pode consultar. Tem lá toda a informação. Outras coisas que nós acabámos porque deixaram de fazer sentido. Nós todos os anos, por esta altura, havia sempre é sempre muito pesado, que era o envio do IRS. E os clientes estavam sempre à espera de receber uma carta em casa Exato. com os consumos que tinham sido feitos. Já não existe. Portanto, porque é reportado diretamente à autoridade tributária e o cliente pode consultar o que é que utilizou na app. Portanto, tem toda essa informação. E falo por mim, às vezes, se calhar o cartão fica em casa, mas o telemóvel anda sempre connosco. Certo. E sempre que é preciso consultar o número, fazer alguma pesquisa, está ali, não é? Portanto, dentro das aplicações e do serviço que oferecem, quais é que são as funcionalidades que mais facilitam a vida de um cliente? Quem tem reembolso de despesas é claramente o reembolso de despesas. A taxa de adoção é 95%. Lá está, portanto, exato. É bastante. Nós estamos a receber cerca de, por mês, todos os meses, à volta de 100 mil pedidos para reembolso. Por mês? Sim, por mês. O diretório, a pesquisa de prestadores, também é uma funcionalidade bastante utilizada, a consulta das condições e o próprio cartão. Faz sentido. E como é que a app ajuda a tornar os reembolsos mais rápidos e simples? É pela tal questão de apenas tirar uma fotografia, submeter? É conveniência, tirar a fotografia. É este tempo todo que... Portanto, algo que nós fazíamos pegar no recibo, pôr um envelope, ir Ou seja, é um corta-mato, não é? Bastante grande. E que ações é que a Advance Care tem implementado para melhorar a experiência do cliente? Ou seja, para além das atualizações na aplicação, o que é que tem tentado fazer mais? O nosso foco é sempre a experiência no cliente, e nós todos os anos, tudo aquilo que nós fazemos é para melhorar a experiência do cliente, quer seja através da app, quer seja através de serviços digitais de telemedicina. Nós começámos com a teleconsulta doença aguda, passámos a incluir especialidades, por exemplo, uma das especialidades que nós incluímos é a medicina do viajante, que é algo também facilita muito. Que facilita bastante, porque quem vai para fora muitas vezes tem que ir à consulta do viajante e é um serviço que faz todo o sentido, porque é rápido fazer a marcação, o agendamento, tem a consulta, tem a prescrição, tem um guia para aquele país onde vai e de quais são os cuidados. Posteriormente incluímos a saúde mental. Verificámos que havia uma procura cada vez maior no pós-pandemia por saúde mental, e incluímos a psiquiatria e a psicologia. No próximo ano vamos incluir a dermatologia com um projeto piloto. Sim, a dermatologia também está com muita procura, com agendamentos muito difíceis. Está, e nós vamos tentar, como não conseguimos licenciar médicos, tentar encontrar uma solução para o cliente, e a solução vai ser através do digital. Não vamos resolver todas as situações, como é lógico,
mas queremos resolver uma parte dessas necessidades do cliente. Portanto, vamos iniciar esse serviço no próximo ano. Como é que escolhem as áreas que precisam de ser melhoradas? É olhando para o panorama do país, não é? E fazem algum inquérito para chegar até às pessoas para perceber o que é que elas estão a precisar? Sim, nós por um lado, nós temos os dados, temos informação, não é, da utilização e conseguimos perceber do que é que o cliente nos procura. Portanto, é com base nessa utilização que nós tentamos melhorar a experiência. E dar mais oferta. Melhorar a oferta. Fazemos também questionários aos clientes, ouvimos os mediadores. Que têm esse contacto mais direto. Também esse contacto mais direto. Nós temos um programa que implementámos este ano na Advance Care, através do NPS, porque nós registramos o NPS em toda a jornada do cliente. Portanto, se for um reembolso de despesas, nós temos o NPS do reembolso de despesas. Se for à rede utilizar, temos o NPS de utilização na rede. Numa pré-autorização também temos, portanto, call center e por aí fora, nós registramos o NPS. Os NPS que são maus, nós vamos ouvir, por exemplo, os diretores da Advance Care têm que ligar para esses clientes e falar com esses clientes, até para percebermos quais foram as dificuldades, até para nós termos a noção exata do que é que as pessoas estão-se a queixar. E tem sido bastante interessante ouvir os clientes. E isso ajuda-nos a perceber as dificuldades do cliente e encontrar formas de melhorar e resolver essas dificuldades do cliente. Muito obrigada. Obrigado, Bel.